Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um vídeo da nossa série de World Building, Universo, Planos e Fugas. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais no mapa do nosso mundo, né? É um processo que eu estou fazendo bem aos pouquinhos mesmo, já tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Eu estou mostrando desde o início, quando eu fiz o esboço, até a última versão, né? E eu vou atualizando esse mapa conforme as histórias vão surgindo, ou conforme as ideias vão surgindo em outros vídeos de exercício de escrita e tudo mais, né? Então, aqui tem para a gente recapitular o esboço do nosso mapa, né, que eu fiz em papel mesmo já tem um tempão, só sinalizando alguns lugares principais. Depois eu fiz à mão mesmo a parte da égide, né, onde está acontecendo a história atual lá da nossa série de exercícios de escrita criativa. Esse pedacinho aqui do nosso mundo foi feito no Incarnate, que é o programa que eu estou usando atualmente. E ele mostra a região do norte, onde nós temos as tribos, né? Então, só recapitulando um pouquinho as regiões. E por último, a gente tem o mapa do mundo todo, né? Sendo essa parte central aqui, aquela que está em preto e branco, né? Essa aqui. E a região norte ali com as tribos, tá sinalizada bem pequenininha aqui em cima. Então, o que eu quero fazer hoje, né? Eu queria trabalhar um pouquinho mais aqui, nessa área vazia, né? E pensar um pouquinho mais nas fronteiras naturais, né? Porque aqui a gente tem uma cidade muito evoluída, muito desenvolvida, populosa e tal, e logo aqui a gente tem um lugar que é em ruínas. Isso segundo as histórias que já foram escritas, né? Então, para separar esses lugares, a gente pode pensar em fronteiras naturais aqui. Eu sei que aqui é uma região de canyons, né? E a gente tem algumas cidades para localizar aqui na parte do norte, que surgiram também durante a escrita das histórias. Então é mais ou menos isso que eu quero fazer hoje, né? Definir algumas localizações e pensar em fronteiras naturais entre essas regiões, né? Aqui eu tenho alguns nomes de cidades, de lugares, melhor dizendo, né, que nem sempre são cidades, que já surgiram. E aqui embaixo eu tenho um monte de nome criado durante o segundo episódio da nossa série de escrita em conjunto, né, o Escreva Comigo, e surgiram todos esses nomes. Alguns deles têm algumas descrições que eu criei no dia, mas nenhum deles tem lugar ainda em nenhuma história, né? Então eles estão aqui esperando uma oportunidade de aparecer em alguma história ou no mapa mesmo. E depois eu tenho que passar o pente fino nas histórias já publicadas e já escritas, para ver se eu deixei passar algum nome, né? Se eu esqueci de algum nome mencionado em alguma história, para poder a gente localizar no nosso mapa. Então é isso. Vamos ver então como é que a gente pode continuar o nosso trabalho aqui. Eu estou no Incarnate, né? Porque é um programa, um site próprio para fazer mapas, e eu já fiz um vídeo só apresentando esse programa e mostrando as funcionalidades, os recursos dele. Se você estiver interessado, o link para ele está aqui embaixo na descrição. E como eu falei, a minha ideia é preencher um pouquinho mais nessa região central aqui, trabalhar um pouquinho mais de algumas características especiais aqui, né? Então vamos lá. Eu sei que aqui é a região de protetores, né? Em cima dessa montanha aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser escolher alguma construção interessante para botar ali, porque protetores fica no alto de uma montanha. Então esse programa é interessante porque a gente consegue fazer essa junção de elementos. Apesar do que eu ainda estou decidindo qual estilo que vai ser esse mapa. De repente, se for uma coisa mais simbólica, né, eu faço os desenhos à mão e depois insiro aqui no programa, né? Mas por enquanto eu estou aproveitando as artes aqui fornecidas pelo próprio Incarnate mesmo. Então vamos ver. É uma cidade suntuosa, né? Mas ao mesmo tempo é uma cidade muito bem guardada, uma cidade sólida. Acho que a gente pode representar por isso esse castelo aqui, né? Vamos colocar ele ali e escalar. Trazer ele para frente, né? Tudo muito pequenininho. E a minha questão também aqui ao realizar esse mapa, né, desse mundo, é trabalhar com a escala mesmo. Eu não tenho muita experiência com mapas, né? E o meu problema é sempre determinar uma escala certa, proporcional para os elementos. Mas a gente vai fazendo, diminuindo um pouquinho, aumentando um pouquinho, e a gente chega lá. Então é mais ou menos isso, é um conjunto aqui, né? Existem uns arcos embaixo e fica o castelo em cima. E assim é protetores. Eu penso em diminuir um pouquinho essa montanha aqui, porque a jornada é para contornar aqui. Eu acho que vou diminuir essa aqui também. A jornada para contornar não é tão grande, né? Se você for pensar que isso aqui é uma cidade inteira. Então acho que essas montanhas estão muito grandes aqui separando, né, esses dois lados. E a ideia, como existe lá nas histórias, eu já falei algumas vezes, é que esse lado aqui é preservado, é um lado próspero, é típico de fantasia, né, das histórias de fantasia mesmo, e aqui as coisas já estão mais difíceis, né? Aqui a gente tem Landa Superior,
a Passagem Dourada, e para cá as coisas estão um pouquinho mais difíceis, tem lugares em ruínas, é mais perigoso e tudo mais. Bom, já que a gente já fez isso, vou escolher então a construção para representar a Landa Superior, que já é uma cidade um pouco menor. Ela é bonita, bem cuidada, porque é a passagem de vários nobres, mas é uma cidade menor, né, mais modesta. Acho que essa aqui representa bem. Fica bem na direção da Passagem Dourada, né? A Passagem Dourada aqui seria interessante se tivesse um arco, alguma coisa assim, para eu encaixar ali no meio. Depois eu quero colocar os nomes em cada lugar, fazer as estradas. Tem muito trabalho ainda para a gente fazer aqui no mapa. E a ideia é justamente mantê-lo sempre em atualização, né? Esse mapa nunca vai estar terminado porque eu estou escrevendo história para ele toda semana praticamente. Vamos ver se tem algum arco aqui para simbolizar a Passagem Dourada. Se não tiver, não tem problema, depois eu desenho alguma coisa. Tem só tipo um portal, né? Mas não é bem isso. A gente pode pegar uma moldura dessas assim e tentar fingir uma perspectiva ali. Não sei. Eu acabei selecionando aqui outros dois que estavam desmarcados, né? Que são as opções novas do Incarnate. Ainda tem mais umzinho aqui. Que é a parte de desenhos, mapas de batalhas, né? E desenhos de interiores. Então você também agora consegue fazer mapas de cômodos e tal, visto de cima. Bem interessante. Eu marquei porque de repente pode ter algum elemento aqui que a gente pode fingir que é outra coisa, né? E acrescentar lá no nosso mapinha. Era uma coisa mais ou menos assim que eu queria, só que esse está em ruína, né? Ah, mas pode ser isso. O arco não precisa estar aberto. Por enquanto está ótimo. Só que tem que ser virado para lá. Não sei, para simbolizar ali por enquanto tá valendo. E aí agora mais ao sul, eu sei que existem canyons, abismos e tal. E antes disso a gente tem Landa Esquecida, que é um lugar em ruínas. Essa aqui tá bem legal, que é uma coisa mais desértica, né? Essa região cinza aqui precisa ser um pouco menor. Se for botar em perspectiva mesmo, não é tanto assim, né? Então aqui a gente tem Landa Esquecida. Aqui a gente pode ter algumas montanhas, só que diferentes, né? Montanhas menos inóspitas como essas aqui. Tentar botar umas montanhas mais vivas para marcar justamente a passagem, né? De diferença de um lado para o outro. Então, umas montanhas verdejantes. Por enquanto, eu acho que elas podem vir até aqui. Talvez aqui a gente ponha mais perto ali da cidade, né? Para combinar, a gente põe algumas não tão verdes. Eu vou ter que retrabalhar o terreno aqui embaixo. É isso aí. Os personagens da história atual, eles estão no meio do caminho, né? Eles estão passando por aqui, deixaram o Landa Superior, estão fazendo esse trajeto. E nos próximos episódios lá da nossa série de escrita criativa, eles vão passar um tempo aqui em Landa Esquecida. Então eu vou ter alguma noção de como é esse lugar que eu ainda não sei. Ele só apareceu ainda sendo mencionado por outros personagens, né? Então assim, acho que está legal. Vamos corrigir o chão ali rapidinho. Porque esse cinza a gente pode aproximar aqui. E aí a gente pode diminuir. Botar um tom mais amarronzado, porque ali embaixo são canyons, né? Tá por aqui assim. Aqui a gente tem Stendhal ainda, eu esqueci dela. É a cidade de onde vem o Vorg, né? Fica bem mais ao sul aqui.
Essas montanhas aqui também eu preciso trocar. Aqui vamos fazer uns canyons, uns abismos, né? Com um portal aqui sozinho, coitado. Isso aqui não tem não. Eu vou trocar essas montanhas aqui. Deixar essa. Vou colocar montanhas mais rochosas também. Não sei se fica legal misturar muitas montanhas, não. Vou experimentar para ver. Também depois eu posso pintar por cima das montanhas, fazer uma tonalidade mais igual. Então eu não estou tão preocupado com isso no momento. Acho que assim tá legal. Aqui fica Stendhal, que é um reino desértico, mas é um reino bonito, né? Descrito nas histórias como um lugar bem abençoado mesmo. Os habitantes de lá têm até orgulho, né, de tudo que existe de bom nesse lugar. Então é meio como se fosse um oásis mesmo. Eu acho que eu posso pensar nele como um oásis. Deixa eu ampliar um pouquinho para cá, fazer uma pontinha, para ganhar um pouquinho de terra aqui para trabalhar. Tem que separar ele bem dessa parte aqui de veredas, né? É um outro cenário, outro contexto. Sim. Aqui era legal ter um rio saindo das montanhas, né? Desembocando aqui. Acho que é até interessante para criar uma dessas fronteiras naturais que eu estava falando, né? Então o rio sai daqui das montanhas. Só que ele tem que ser menorzinho. Esse é o nosso primeiro rio, né, por enquanto. Depois a gente tem que dar um nome para ele, a gente tem que dar um nome para tudo, né? Fazer o letreiramento, ainda bem que aqui no Incarnate dá para fazer isso. Esse rio podia sair daqui. É até interessante para explicar, né, por que as montanhas aqui são mais verdejantes e tal. Puxar daqui. Sim. Eita, sequei o rio. Acho que assim tá legal. E aí então aqui a gente tem a região verde, bonita, de repente aqui na beira do rio, né? Escolhi aqui um verde bem vivo, onde fica Stendhal. Em volta do rio a gente pode também deixar mais verdinho. Quando a gente começa a trabalhar o chão, né, o terreno, o mapa vai ganhando vida, vai ganhando um pouquinho mais de unidade. Interessante. Em algum lugar aqui pode ter uma floresta também. O rio tá fazendo uma curva aqui um pouco estranha, né? Depois eu mexo nisso. Por enquanto, deixei ele só marcado ali. Vamos escolher então um ícone para Stendhal. Acho que essa aqui é interessante. Ver como é que ela é. Tem uma arquitetura um pouco diferente, né? Não é necessariamente suntuosa, mas tem cores mais vivas. Sim. A gente pode ter algumas árvores aqui, como eu tinha falado. Não necessariamente uma floresta, né? Mas um bosque. Vou pegar uma dessas aqui. Colocar a árvore no mapa é muito bom porque é só espalhar, né? Aqui também a gente pode ter. São árvores bem litorâneas, né? Ficou legal. Agora vamos trabalhar uns canyons aqui. Uma cratera aqui. É um terreno realmente bem difícil, né? Foi por aqui que o Varg fugiu. Depois, como eu falei, eu vou deixar as tonalidades mais uniformes, né?
Acho que eu vou tirar essa cratera, ela está destoando muito. Acho que não funcionou não. Tem aqui os vários modos de você fazer o blend, né, do ícone contra o chão, e eu estou aqui dando uma experimentada para ver como fica. Eu acho que o melhor mesmo aqui é o normal. Então vamos lá. Depois, quando eu olhar o todo, eu vou ver se ficou exagerado, se ficou muito. Acho que por enquanto está interessante. Bom, então esse caminho aqui está resolvido. Vamos pensar agora um pouquinho para o norte. Não só no norte, né? Toda essa parte aqui é uma parte, como eu falei, mais preservada, né? É um lugar que funciona normalmente. São cidades, pequenos reinos, vilarejos. Deixa eu voltar lá para os nomes rapidinho, só para eu relembrar. Então a gente tem Três Lanças, Paraíso do Caçador, Céu Rochoso, Casa dos Sentinelas, Lucy e Landa Esquecida. Landa Esquecida a gente já colocou. Lucy eu ainda tenho que pensar porque ela é citada em algumas histórias e ela já tem algumas características próprias, então eu preciso depois parar para pensar. Essas quatro aqui, Três Lanças, Paraíso do Caçador, Céu Rochoso e Casa dos Sentinelas, elas já simplesmente foram enumeradas na nossa história atual. Um dos protagonistas fala que já passou por todas elas antes de chegar em Landa Superior. Então, teoricamente, elas ficam espalhadas ali pelo norte e são cidades sem nada de especial, ao menos por enquanto, né? Não estão em ruínas nem nada disso como acontece lá em Landa Esquecida. Então, vamos lá. Três Lanças pode ficar perto de três picos de montanhas, né? Ou não picos, alguma formação rochosa que pareça assim uma lança. Vamos ver se existe isso aqui. Tem assim. Estalagmites. Vamos ver se tem algum... Ah, beleza. É exatamente isso que eu quero. Então a gente pode colocar bem na direção das montanhas, né? A gente põe uma aqui e outra aqui. E a gente faz a cidade ficar no meio. Deixa eu diminuir tudo. Também Três Lanças foi um nome que surgiu na hora que eu estava escrevendo. Eu não pensei muito no sentido. Mas agora, pensando bem, pode ser isso. Vou colocar ela um pouquinho mais para cima. E aí a cidade fica aqui, entre esses três picos, esses três estalagens. Eu sei que isso aqui é para usar dentro de caverna e tudo mais, mas no nosso mundo nada impede que existam essas três formações rochosas, lembrando lanças. Vamos lá, e pode ser um lugar pequenininho, mais rústico, para contrastar um pouquinho, né? Ela não tem um background ainda. Sim, uma cidadezinha assim, mais modesta. Beleza, então ali é Três Lanças. A gente pode situar Paraíso do Caçador. Paraíso do Caçador já implica que haja alguma floresta, alguma coisa assim em volta, né? Então eu vou chegar Três Lanças um pouquinho para cá. Vou botar Paraíso do Caçador aqui com uma floresta do lado. Como pode ser pensado num lugar pequeno, mais funcional, então pode ser representado por uma única construção. Aqui tem, é como se fosse uma cidade, né? Mas é uma casinha só com algumas em volta. Deixa por aí. Então, elas podem ser cidades aqui vizinhas. E a gente pode pôr uma floresta agora, uma floresta diferente, né? Vamos botar árvores não litorâneas, né? Não que eu tenha certeza que as árvores que eu botei ali são litorâneas, mas ficou com cara, né? Acho que pode ser assim. Vou pegar essa pequenininha. Pode ter um lago em algum lugar aqui também. Essas cidades podem ter alguma relação entre si, né? Três Lanças e Paraíso do Caçador. Não sei pelo nome, um nome lembra o outro, né? Lança, caça. A gente pode deixar um espacinho para uma estrada aqui, ó, unindo as duas. Ou melhor, um rio, né? O rio saindo ali. A gente pode botar uma montanha aqui, uma montanha com um lago, né? E aí o rio segue para o mar. Acho que fica legal. Aqui a gente pode pensar nas montanhas meio que sim,
enxergando, né? Mas não diretamente, não de uma maneira muito óbvia. Acho que elas façam esse trajeto aqui, que a gente consiga ver uma linha, né? Desde essas do norte, passando por aqui, né? E aqui fazendo uma bifurcação, que é mais ou menos assim que funciona, né? No mundo real. Então vamos lá. A gente pode fazer um lago bem aqui, né? Sai das montanhas e aí nós temos um rio. Acho que funciona. E aí embaixo dali a gente tem também um terreno um pouco mais interessante, né? Um pouco mais vivo. Não tão vivo, vamos tentar um gramado assim. Vamos ver se fica bom. Toda essa parte, na verdade, pode ser mais verdinha. A gente ainda tem que trabalhar um pouquinho na topografia, né? Botar alguns montes, algumas coisas assim para ficar interessante. E aqui a gente precisa também pensar naquelas fronteiras que eu estava falando, né? Fronteiras naturais aqui. Porque essa é uma parte de escombros, destruída e tal. Então, o que que separa, né? Esse lugar legal aqui, que tá, onde está tudo bem, daqui onde tem ruínas. Está ficando bacana. Deixa eu só mexer no terreno aqui um pouquinho. Na tonalidade. Aqui embaixo ali de Vereda dos Mercadores não é necessariamente marrom assim, como tá no original, né? Mas é um pouquinho mais escuro. Sim. A gente tem um farol que fica bem no litoral marcando, né? Duas coisas marcantes de Vereda dos Mercadores é o farol de um lado e o porto do outro. Mas por enquanto a gente vai deixando assim. Depois eu penso como personalizar um pouco mais. E aqui em volta de Vereda dos Mercadores não é tão floresta assim, né? Já é um lugar mais urbano. Tem muito lixo também, tem muita poluição, né? Vamos lá, quais as cidades que faltavam ali? A gente já tem Paraíso do Caçador, Três Lanças, aí falta Céu Rochoso e Casa das Sentinelas. São as cidades que o Ziane, né, o protagonista da nossa atual história, mencionou, né, pela qual eles passaram. Então Céu Rochoso pode ser aqui. Também pode ser outra cidadezinha, tranquila, pequena, porque a gente precisa dar destaque para as cidades que já existem, né? As cidades que já estão bem desenvolvidas. Se todas as cidades são grandes e bem desenvolvidas, nenhuma tem destaque. Então a gente precisa dar uma equalizada nisso. Então essas podem ser mesmo cidadezinhas menos expressivas, ao menos por enquanto. De repente surge uma grande ideia de história para se passar em uma delas, né? Céu Rochoso pode ser um lugar que chove o tempo todo, não sei. Por que se chama Céu Rochoso? Né? Ou porque fica à sombra de montanhas altas. Isso é interessante também. É tipo um forte assim. Assim, uma fortaleza não é bem uma cidade, mas nossa, diminui um pouquinho isso aqui. Mas vai fazer às vezes. Então, o Céu Rochoso pode ficar aqui. E é uma cidade que fica às sombras de uma grande montanha. Então a gente tira essa e vai atrás de uma grande montanha. Acho que assim é legal. Então quem vive nessa cidade, né, tá o tempo inteiro olhando para esse paredão aqui, essas montanhas pairando. Né? Tô conseguindo assentar ela direito. Acho que aqui fica melhor. Sim, bem melhor. Eu acho que é isso. Então, por enquanto, as três grandes cidades, e a propósito, eu vou até aumentar essa aqui, né, protetores, para ficar mais ou menos na proporção das outras duas, né? Nós temos então nessa região protetores, Vereda dos Mercadores e Stendhal, que são as três grandes cidades aqui já desenvolvidas no nosso mapinha. Para cá a gente tem Tântalo, que a gente ainda tem que marcar, que é também um grande lugar.
E nessa região daqui a gente também tem cidades mais desenvolvidas até do que essas, né? Mas a gente está se concentrando por enquanto na parte central. Primeiro porque as histórias estão acontecendo por aqui, né? E obviamente é o continente central. É o mais importante do nosso mundo até agora. Então a gente tem 2 rios, um lago. Não sei se essas montanhas aqui verdes estão harmonizando. Eu não sei se aqui está um pouco embolado. Acho que eu vou trocar essas montanhas aqui. Porque as de cima são um pouco mais definidas, né? Acho que eu vou continuar com essas montanhas aqui. Até para não ficar muito misturado, né? Os estilos não ficarem muito misturados. Vai ficar melhor, com certeza. Agora vamos acertar a escala. Ficou mais legal. Eu acho que eu vou chegar toda essa parte aqui mais para oeste. Landa também. Landa não precisa ficar entre montanhas, né? Landa esquecida. Não tem nenhuma indicação disso. A gente precisa pensar agora em fronteiras naturais para cá, além dessas montanhas aqui, né? Que perigos ou que guardiões aqui dessas regiões existem, né? Que impedimentos existem aqui, ou não necessariamente impedimentos, mas o que faz esses lugares serem tão diferentes entre si, né? Eu sei que existe contato entre Vereda dos Mercadores e essas cidadezinhas daqui, tanto é que a carruagem do Gaspar, né, que está morando agora em Landa Superior, foi fabricada aqui em Vereda dos Mercadores. Então pode haver alguma estrada que passe por aqui, né? Mas como eu falei aqui, a gente precisa ter algum tipo de divisão. E não é só Landa Esquecida que tem aqui também, né? Tem outros lugares menorzinhos que hoje em dia ninguém nem fala sobre, né? Que são vilarejos que acabaram. Então eu vou botar mais umas 2 ruínas ali, de ruínas menorzinhas que eu vi aqui, simbolizar outros lugares. Então até onde vai a região da Égide? Isso é importante a gente definir depois. Seria mais ou menos aqui. E a gente pode pensar em estradas passando por aqui. Vou botar uma ponte ali em cima. De repente uma ponte aqui nesse pedacinho ali do rio, né? Vamos ver se essa combina. Existem outras histórias que eu não dei nome para a cidade na época. Tem que ser logo aqui. E então elas acontecem em algum lugar que tem um contexto, né, que tem suas características, mas eu não defini exatamente onde acontecem. Por exemplo, a primeira canção da primavera, né? Eu sei que é um lugar também medieval clássico, nesse estilo assim, como essa região, e que existe uma capital grande, mas eu não disse exatamente o nome de lugar nenhum. Então aí fica a minha opção, se eu vou criar lugares para isso ou se eu vou de repente aceitar que elas acontecem em algumas dessas cidades aqui. E pronto. Essa é uma questão para depois. Bom, já demos uma boa andada, né, na nossa parte principal aqui do mapa. Eu vou só fazer um blend aqui melhor entre essas tonalidades, né? Tentar escolher um tom aqui para poder unir todas essas regiões já definidas. Vamos escolher aqui um tom um pouco mais neutro, mas um pouquinho mais rico do que esse amarelo aqui, esse bege do mapa. Aqui vai ficar mesmo como uma terra de ninguém por enquanto, né? Um lugar perigoso, onde vivem pessoas abandonadas, né? Que houve um grande evento aqui, uma grande batalha, e o que está sendo definido por enquanto é que essa porta aqui foi fechada, e quem passou para o lado de cá passou, e quem ficou por aqui ficou à mercê dessa ameaça que assolou essa região, por isso que essa região aqui central é meio que uma terra devastada, uma terra de ninguém. Aqui a gente ainda tem que ver também alguns obstáculos, algumas coisas. Então aqui eu estou só tentando passar de uma tonalidade para outra de uma maneira mais sutil. Lógico que não vai ser essa a cor definitiva do mapa. Nada aqui é definitivo, na verdade. Tirar um pouquinho da opacidade para fazer a transição aqui. E eu vou deixar as áreas que eu não defini ainda
na cor do mapa mesmo, e depois eu penso. Assim a gente dá um pouquinho mais de unidade. Vou acrescentar um amarelinho no litoral só para simbolizar a praia, né? Em alguns lugares. Já está com mais cara de mapa, né? A gente já tem diferentes regiões com colorações variando conforme o contexto. Depois de acrescentar as estradas, mais alguns marcos naturais, eu quero botar os textos com os nomes de cada lugar. Vai ficar bem interessante. Deixa eu pegar um amarelo então. Tem deserto aqui. Vamos ver se ele serve. Só para marcar. Aqui é praia, né? Aqui é praia. Aqui em Stendhal, logicamente, como é um paraíso, né? Então as praias também vão ser abundantes aqui. Eu estou bem animado para escrever alguma história que se passe nessa região aqui. Que ela foi sendo definida meio que em paralelo, né? Um personagem fala uma coisa, outro personagem fala outra, e eu fiquei curioso agora para fazer uma história que se passe nesse lugar para ver como é que vai ficar. Acho que assim tá legal. Do outro lado também a gente tem praia, né? E a gente tem que terminar ainda onde é que fica um deserto aqui no nosso mundo, né? Aqui é um lugar mais desértico, né? Aqui a gente já tem... A gente pode botar um tom mais arenoso aqui. Mas não é um deserto propriamente, assim, uma área inóspita. É só uma pequena região. A gente pode estender, né? Pode dizer que o deserto vai até aqui. Por enquanto eu vou assumir isso, que esses canyons aqui são o finalzinho de um deserto, né? Não sei. Aqui a gente tem praia também. E aqui em cima. Isso. Só pegar esse tom mais escuro para voltar um pouquinho aqui, que ficou muito, né? Talvez seja interessante diminuir esses canyons também, está muito exagerado. É aquela velha questão da escala, né? Que eu ainda preciso dominar. Tem muita coisa aqui que vai ser muito menor do que é ou muito maior do que é. Conforme eu for percebendo essas desproporções, eu vou alterando, né? Pronto. Mas é isso. Então a gente já tem aqui as novas alterações do nosso continente principal, todas condizentes com as histórias que foram criadas até agora. Como eu falei, tem bastante coisa para fazer, mas eu vou fazendo devagarzinho, vou trabalhando de pouco em pouco e o mapa vai tomando forma. E eu já vou usar essa versão aqui, essa nova atualização, na nossa série de exercícios de escrita criativa. E falando nela, se você não conhece e gosta de escrever, aqui em cima tem o link para a terceira temporada do Planos em Prática, que é a série onde eu vou criando histórias do início ao fim, e você pode acompanhar todo o processo. E se você gosta de escrever, tem também a nova série aqui do canal, onde nós trabalhamos juntos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!